Foi muito nítido esse lugar da literatura, da escrita, como um lugar para lidar com o real. Como que é um lugar do meu jeito de estar no mundo, do meu jeito de dar conta do real. Eu não consigo, objetivamente, falar dos meus acontecimentos, mas eles estão todos lá nos meus livros. Essa que você ouviu aí é a Carla Madeira. Ela é autora de alguns dos livros mais lidos hoje no Brasil. É com ela que eu converso nessa edição sobre literatura. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você em 30 minutos. Tudo é Rio, o primeiro romance da Carla Madeira, é um sucesso. Ele conta uma história de amor que se desfaz num ato brutal de violência e dá espaço a um triângulo amoroso com muito sexo. Depois dele, a Carla já lançou outros 2, Véspera e A Natureza da Mordida. Todos foram publicados pela editora Record. Agora ela prepara o seu 4º título e se prepara também para encerrar a Festa Literária Internacional de Paraty desse ano. Ela vai debater sobre a invenção e a linguagem do romance. A Carla é mineira, publicitária e tem uma clareza imensa ao falar de literatura. Na conversa que você ouve a seguir, ela fala sobre o processo criativo dela, sobre a importância do ritmo no texto e de como ela não está interessada em passar recados com seus personagens. Além disso, ela dá 3 dicas dos melhores livros que leu neste ano. Ouve aí meu papo com ela. Carla, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no podcast da semana. Olá, Isabelle. Carla, você é a autora mais vendida no Brasil hoje e está trabalhando em um novo projeto agora. Eu te pergunto, como é que lidar com a pressão desse pódio? Para que ela não interfira no seu trabalho, né? Em como serão os livros que ainda virão e na sua cabeça também. Você escreve tendo o leitor em mente? Eu não tenho leitor em mente. E para te falar a verdade, eu temia que isso ficasse presente, assim, mas não tem ficado. Eu tenho conseguido, eu acho que tem um contexto. Os meus 3 primeiros livros, de uma certa forma, eu escapei dessa história, assim, porque Tudo é Rio foi lançado em 2014, ele foi crescendo em termos de leitores, de ficar conhecido. Eu era de uma editora pequena, chamada Quixote Do, e quando eu fui para a Record, eu já tinha 10 mil exemplares vendidos, eu já tinha A Natureza da Mordida escrito, e estava esgotado, e eu estava no meio de Véspera. Foi ali na época da pandemia, eu estava terminando Véspera. Então, eu passei pela escrita dos 3 sem essa dimensão toda, né, do que aconteceu depois. E aí, eu não queria nem ter começado a escrever esse novo livro, eu estava querendo dar um tempo para estudar, para encontrar uma história, para ter vontade de voltar a escrever. E aí aconteceu uma coisa na minha vida pessoal, assim, eu passei por uma sequência de lutos do meu psicanalista, da minha mãe, por último da minha sócia, que era uma irmã, assim, uma pessoa que estava comigo há 37 anos. Ela teve câncer de pâncreas e um dia eu fui visitá-la e eu saí tão mal, Isabelle, do encontro com ela, porque ela estava numa fase assim muito terminal. E eu cheguei em casa e abri o computador e comecei a escrever o 4º livro. Então, assim, foi muito nítido esse lugar da literatura, da escrita, como um lugar para lidar com o real. Como que é um lugar do meu jeito de estar no mundo, do meu jeito de dar conta do real. Embora a história não tenha nada a ver com essa história, né, não tem nada de autoficção, mas a ficção, ela vaza, né? Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo, não tem jeito, né? Vai uma dose enorme de inconsciente. Então, eu acho que tudo isso fez eu começar a escrever esse livro.
E aí, o que está acontecendo? Eu eu estou muito na história, eu consigo me isolar muito, eu estou muito feliz de estar vendo que não estou nem um pouco trazendo para o pro processo de criação o peso de alguma coisa, ou não estou colocando o leitor na minha equação, se eu fizer isso aqui, o leitor. Não estou mesmo assim, sabe? Estou experimentando coisas que eu nunca tinha feito. Eu acho que eu compreendi, tive a vivência do que é estar com adesão no momento de criação e estar completamente dentro, numa viagem íntima, introspectiva. Tem sido legal ver que isso está acontecendo. Você contou aí um pouco da trajetória do Tudo é Rio, né? Que tem uma história curiosa. Você começou a escrever, se colocou um desafio de uma história violenta, mas aí você parou por anos. E quando finalmente você publicou foi esse estrondo, né? E você já estava trabalhando no terceiro. Eu queria saber um pouco dessa trajetória e também retomar uma coisa que você falou, né? Da emoção levar a escrever, que eu achei bonito demais. Eu sempre, na minha história, eu sempre fui muito próxima a linguagens artísticas. Depois desse acontecimento com a minha sócia, ficou muito claro que isso é uma coisa assim, desde que eu tenho 9 anos de idade. Ou eu estou pintando, ou eu ganhei um instrumento, tocava, cantava, compunha muito, ficava horas sozinha, escrevendo. Então, assim, essa coisa de estar sozinha fazendo arte, essa introspecção, esse encontro comigo, é uma coisa desde os 9 anos de idade. Seja através da música, seja através da pintura, seja através da escrita. Então é uma história antiga, é um jeito de estar no mundo. E sempre foi assim, é sempre muito um jeito, é uma coisa que me leva para um lugar de muito contentamento. Eu posso estar vivendo um luto que na hora que eu estou escrevendo tem um gozo, sabe? Tem uma emoção de estar inteiro ali, de estar completamente envolvido, de estar salivando com alguma coisa. Mesmo que eu tenha os perrengues do processo, não estou encontrando a voz, está difícil, nossa, que coisa violenta, estou mal com isso aqui, porque isso aqui está mexendo comigo num lugar que está me afetando, mas sempre acima disso, muito poderosamente, tem uma experiência de gozo com o processo criativo. E aí as histórias dos livros, né, Tudo é Rio, teve todo esse afastamento, porque eu não tinha recurso para continuar ali. Foi uma coisa que me deu uma repulsa. Como que eu escrevo isso? Eu não tinha maturidade para desembolar a situação. Então eu rejeitei. Mas aquilo me afetou. Em algum momento eu ia ter que olhar para isso, para a força daquilo. Por que que aquilo veio? Por que que aquele acontecimento? E por que que eu tive coragem? E por que que me paralisou? Uma hora isso veio. Eu senti vontade de voltar a escrever assim, muito despretensiosamente, porque eu não tinha um propósito, vou escrever um livro. Não era uma decisão. Podia ser um conto, podia ser escrever um texto que ficaria na gaveta, sabe? É porque eu estava achando gostoso mexer com aquela sonoridade daquele narrador. Eu estava. Tanto que quando eu voltei, eu eliminei toda a história que veio antes e comecei daquele lugar ali. Não é assim. E que vem sendo um jeito meu de escrever, é mais olhar para o acontecimento e, e, e dar espaço para o acontecimento dentro de mim. O que veio antes, o que vai vir depois, sabe? Deixar esse acontecimento ganhar espaço na minha curiosidade, na minha imaginação e nos meus afetos também. Porque, embora seja ficção, de alguma maneira está me afetando, eu estou tendo tesão de fazer porque está indo num lugar que me afeta. Ou porque tem a ver com alguma coisa que está presente em mim, ou porque tem a ver com uma ausência.
Você contou agora um pouco sobre a sua verve criativa. Você toca um instrumento, você cantou, você compôs. Fiquei pensando, porque os teus livros têm uma escrita ágil, com muito ritmo. Estou pensando principalmente em Tudo é Rio e Véspera. Eu me senti muito envolvida, né? Você descreve muito bem o que está acontecendo, cria imagens, algumas são violentas, justamente, que afetam profundamente a emoção dos leitores, né? Num país de poucos leitores, esse é um jeito de conquistar ainda mais eles? Eu acho que sempre, para qualquer autor, o ritmo é uma premissa. O ritmo é matéria de escrita. Todo autor precisa encontrar um ritmo. E muitas das coisas que, na minha visão, não funcionam para mim, que eu não as tenho como uma literatura boa, elas principalmente sofrem de ritmo. Assim, eu acho o ritmo a alma mesmo. Acho que é um pouco isso mesmo. Sem samba não dá. Então precisa ter ritmo. Eu acho que é meio mesmo uma condição para a escrita acontecer. Na minha visão, para ser bom. Né? O texto truncado, o texto que não tem ritmo, o texto que você engasga o tempo inteiro, né? Que não flui, tem um problema, na minha visão. Agora, não existe num país, assim, não existe uma fórmula. Qual deve ser o ritmo? Cada autor vai encontrar um pulso, uma pulsação. E tem que ter repinique, sabe? Porque se você fica muito preso ao ritmo, você também empobrece o texto. Você precisa saber, é igual você tá sambando. Aí dá o repinique, a virada, parece que te dá um novo ânimo, uma nova disposição para você continuar sambando. Aquilo te renova no ritmo. A literatura tem que ter também isso, sabe? Porque eu já me vi muitas vezes presa ao ritmo. E aí também não vai funcionar. É preciso ter ritmo, mas é preciso ter repinique, é preciso quebrar e ter a hora que você quebra e que você entra com uma palavra que fica imantada de alguma coisa, justamente porque você quebrou um ritmo. E me diz uma coisa, a gente falou um pouco dessa coisa artística que você tem, que vai para muitos lugares, não só para literatura. Mas e a publicidade? Como é que a sua carreira de publicitária tá na literatura? Ela tá? Como é que você encontra essas duas coisas? Nossa, demais, né? Primeiro que eu acho que eu fui para publicidade já com esse briefing, de assim, porque eu fui antes para matemática. Cursei um tempo, curso de matemática, tinha muita facilidade, gostava muito, mas comecei a ficar triste, porque matemática não tem espaço para subjetividade. Tudo bem. Fui para a publicidade atrás de linguagem artística, né? Porque o publicitário ele tem que ser um virtuose no monte de linguagem. Tem que saber fazer filme, tem que entender de fotografia, tem que entender de cinema, tem que ter matéria-prima poética, né? Assim, ter um bom texto. Mas ele não faz arte, porque não tem subjetividade. O que o publicitário fala é o que o público tem que entender, senão ele não é bom. Se eu falar uma coisa e o público entender outra, eu sou uma péssima publicitária. O autor não. O espaço de subjetividade, a riqueza é essa. Eu falo uma coisa e você entende outra. Você ouve com as suas vozes, você ouve com a sua história, com a sua circunstância, você vai em outro lugar. Não necessariamente no lugar que eu fui. Essa é a riqueza. Mas a publicidade dá domínio técnico. Domínio de contar uma história, domínio de síntese, porque você tem que contar uma história com começo, meio e fim em 30 segundos, em 1 minuto. Você tem que fazer um título que contém uma ideia essencial. Então você tem que. Eu tenho muito treino com isso. E muita consciência que esse treino me coloca num lugar perigoso. Porque é isso, né? A nossa força está sempre no lugar onde está a nossa fraqueza também, né? O açúcar e o sal, né? O inferno e o carnaval. Esses opostos estão aí sempre mais ou menos no mesmo lugar, né? O corpo que tem prazer é o corpo que sofre. Eu tenho essa facilidade
com frases, com sínteses, com imagens. E é nesse lugar que eu tenho que tomar cuidado. Porque isso também não quer dizer que um livro bom não é isso. Não é um punhado de frases boas, né? É outra coisa. E me interessa muito hoje ir atrás desses livros que são foda, que são maravilhosos e que não tem nenhuma frase assim que você tenha vontade de grifar. Isso me interessa. O que você lembra que você leu nesse estilo, assim, que te impactou? Stoner. Eu acho que é um livro incrível, mas que não tem nada praticamente ali que você fala, não, não é isso, mas é onde ele te põe, para onde ele te leva. Então, eu acho que isso é uma coisa hoje que faz parte, assim, de coisas que eu quero experimentar. A gente falou sobre a força dos acontecimentos nas suas histórias, né? E eu queria te perguntar também sobre os personagens. Como é que você se relaciona com eles? Como você os constrói? Se eles representam algo que você pensa sobre o mundo ou tenta resolver alguma questão que te aflige por meio deles? A minha construção de personagem tem a ver um pouco com essa ideia de plasticidade que a gente tem. A gente é o que a gente faz. A gente é o que a gente faz. A gente desenvolve, nosso corpo é impactado, nossas sinapses acontecem de acordo com o que a gente experimenta. Eu levo um pouco dessa lógica para o personagem. Como eu sou focado no acontecimento, se ele faz isso, logo ele não faz aquilo. Se ele faz isso, provavelmente ele é alguma coisa capaz de fazer isso. Então, eu vou construindo muito nessa dinâmica, porque eu sei muito pouco do livro e eu não sou uma autora de muita composição, de fazer uma cronologia, eu vou muito levada pelo acontecimento. Então, eu trabalho os personagens a partir da ação deles, assim, tanto que eu percebo, às vezes relendo algumas coisas, eu percebo que às vezes a ação é acompanhada de um apalpar o que ele está sentindo, sabe? De perceber o que ele está sentindo, de nomear. E aí eu tô ali naquela hora conhecendo o personagem, modelando o personagem a partir da ação dele. Agora, eu acho que não dá para a gente entrar numa lógica nem do literatura, nem da literatura, nem da personagem, começarem a ocupar um lugar de recado. Porque você pode entrar num caminho meio moralista, ou meio sabidão, assim, na vibe do conselho, da moral, que assim, não é o que me interessa. Me interessa explorar aquilo ali. Se vem com dor, se vem com alguma consciência, ou se não vem. Assim, por exemplo, o Abel, ele chega a... Porque ele não se julga, assim, sabe? Ele chega a ser uma coisa muito... Porque é isso, deixa ele é isso. Quem vai julgá-lo são os leitores. Então, é um pouco isso, assim, que eu acho que entra nessa equação. A revista 451, Carla, você comentou que vê certo machismo na crítica, diante do sucesso de público. Eu queria que você comentasse isso, te pedir para comentar a presença do machismo diante do que você apresenta, né? Como você sente esse machismo e como você lida com ele. Essa fala, ela tem um pouco de contexto, assim, diante de uma reflexão que eu acho que talvez não esteja toda ali. A revista Piauí fez uma matéria grande, um perfil grande sobre mim. Eu tive horas e horas de conversas com o jornalista que fez a matéria. E aí, poxa, a gente teve tantas conversas incríveis sobre literatura, sobre os impactos da existência na literatura, sobre tantas coisas. E, de repente, o recorte que vai é um recorte sobre os caminhos de um best-seller. Bom, quem quer conversar seriamente sobre literatura sabe que assim, literatura boa não tem fórmula.
é um pouco nesse sentido que eu achei machista. Por que que eu vendendo muitos livros, e, por exemplo, o Itamar vendendo tantos livros, ou até mais do que eu, por que que o recorte que é dado, para mim, é este recorte? E o recorte que é dado ao Itamar, não. Bom, se vamos querer tentar pensar o que que ajuda a vender livro, seria ótimo trazer o Itamar para essa conversa, me levar para essa conversa, e a gente pode sentar e conversar, fazer mil hipóteses sobre por que que os meus livros são um best-seller. Mas o jeito que é posto ali tem uma malícia que me incomodou. Eu percebo uma malícia. E nem acho que foi do jornalista que fez. Eu acho que foi um recorte ali, que de alguma maneira, porque assim, a gente conversou tantas coisas lindas sobre literatura, sobre existir e sobre o papel da literatura na minha existência particular e na existência de todos nós. Que lugar é esse? Extraordinário, não é? Onde a gente se humaniza, onde a gente pode olhar para as nossas sombras, para as nossas potências de bem e de mal. Essa conversa que me interessa, não é? E aí, é nesse lugar, que é uma coisa também que nem quero ficar levando as conversas para esse lugar, porque porque também não se pode levar a conversa para esse lugar todas as vezes que alguma coisa for dita sobre mim. As pessoas podem dizer o que elas quiserem também. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado para não virar também uma questão. Então, é nesse lugar é que eu acho que ali na 451 ficou um pouquinho superficial o tamanho da conversa, que eu acho que precisa acontecer se a gente quiser realmente tocar numa questão, sabe, que é tão estrutural quanto tantas outras, né? Quanto o racismo, o machismo. São questões aí que a gente às vezes não se dá conta que a gente está completamente estruturado a partir delas, né? Você vai estar na Flip, na mesa de encerramento, no domingo, com a Silvana Tavano, a Mariana Salomão Carrara. A mesa se chama Invenção e Linguagem, o romance segue. É um tema grandioso, né? Você é uma super escritora, com números superlativos também. Tudo parece superlativo. O tema, enfim, grandes escritoras juntas. E é a sua estreia na Flip. Então eu queria saber como está sendo a receptividade e qual é a sua expectativa para essa participação. Bom, a receptividade a gente vai ver lá no dia, né? Como é que vai estar esse público, porque é o último dia, é no domingo. Então, é uma responsabilidade imensa e eu, assim, primeiro, tô muito feliz de ter sido convidada e de estar com essas outras duas mulheres, né, assim, porque eu acho que a gente vai falar de uma coisa que me interessa muito, que é a linguagem, sabe? Me interessa muito falar sobre isso. Eu acho que as histórias, de alguma maneira, você pega uma história de Tudo é Rio. Pô, essas histórias já foi contada. A gente está há séculos contando as mesmas histórias. Né? A história do amor, a história do desacerto, a história da violência, a história da maternidade. A gente está sempre contando, às vezes enxergando um frescor num novo ponto de vista e tal, mas a gente está sempre recontando, porque é isso que nos importa, né? Mas aí a linguagem entra. E, e é a linguagem que talvez consiga olhar para o mesmo lugar e provocar um frescor, sabe? Provocar um olho que brilha. É incrível você olhar para uma coisa que você já tinha olhado, mas, opa, eu enxerguei aquilo novamente, de um outro jeito. Então, assim, a linguagem tem muito a ver com isso. Eu estou no meu livro novo, eu estou salivando com essa coisa da linguagem. Porque eu estou aqui, não porque, ai, nossa, eu não acho que eu estou fazendo nada original, no sentido de que ninguém nunca fez, e também não é a minha preocupação. Mas eu estou fazendo alguma coisa que eu nunca fiz. E que, por isso, está me trazendo um altíssimo nível de envolvimento e
e de desejo de achar e de equacionar e de, sabe, nessa linguagem que eu estou fazendo. E não é que a história se torna secundária, não é, mas é para que ela não se torne secundária, eu preciso encontrar uma linguagem que traga para mim um frescor a essa história. Então, eu estou bem entusiasmada com a mesa de domingo, com esse tema e com as minhas parceiras de mesa, porque são duas autoras muito bacanas e tal. Eu estou lendo o livro novo da Mariana e é uma beleza, assim, né? Estou achando bem legal. Carla, agora, enquanto muita gente está fazendo autoficção, você aposta no romance, de invenção. Como é que você vê o futuro do romance? Você sabe que, assim, eu outro dia fui fazer uma fala lá na BL, né? Uma conferência, assim, sobre o que eu sei de mim. E, assim, eu não consigo fazer autoficção. Eu me acho lamentosa, eu acho que eu fico agarrada, pareço um disco arranhado, sabe? Assim, eu fico ali. E aí eu já começo aí sim eu já começo a pirar. Gente, sabe, esse negócio não está me interessando nem a mim ficar agarrado nisso aqui, sabe, assim, eu não consigo objetivamente falar dos meus acontecimentos, mas eles estão todos lá nos meus livros. Os meus afetos estão nos meus livros. Então, assim, eu desconfio que não dá para fazer autoficção sem invenção, assim como não dá para fazer ficção sem autoficção, nesse sentido, sabe? É sempre um corpo afetado, trabalhando em algum lugar. Ele está lá, tem jeito de escapar. E, para terminar, a gente já está quase no fim do ano, né? Outubro. Eu queria saber que livros você leu em 2024 que te pegaram e que você indica para quem está ouvindo a gente. Olha, tiveram 3 livros assim que foram muito, muito fortes para mim. O Mau Hábito, da Alana Portero, que é uma espanhola. O Sodomita, que é delicioso, do Alexandre Vidal. É um livro muito, muito bem escrito e muito bom, muito inteligente, muito afiado, sabe? Um livro que eu adorei ler. E o Edouard Louis, Quem Matou Meu Pai. Só foram os 3 assim que eu destacaria. Muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Um beijo para você. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um tema quente do mundo de hoje. Sobre literatura, para você ter uma ideia, a gente já conversou com a poeta Bruna Beber, que falou sobre o ótimo momento da poesia brasileira feita por mulheres. A gente falou também com a editora e a curadora da Flip, Ana Lima Cecílio, que falou sobre como a nossa literatura bebe da música popular brasileira. Já com a tradutora e escritora Bruna Dantas Lobato, a gente falou sobre como a tradução é um trabalho autoral e que não vai ser engolida pela inteligência artificial. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você em 30 minutos. Até semana que vem!